Esse é o Broken Machines, o seu momento de ouvir bate-papos informais e inspiradores sobre as áreas de produto, design e tecnologia. Chega mais! E aí, quando fala de um sênior, ele já tem uma autonomia praticamente que 100% ali de autonomia, com um olhar muito focado no desenvolvimento também dessas pessoas que estão ali como pares, depende, obviamente, também do tamanho da estrutura, mas o sênior ele já tem um contexto de autonomia muito maior e já começa a assumir o protagonismo de alguns projetos. Né? E aí, quando você fala de um especialista, aí já é uma pessoa que anda praticamente sozinha, que faz tudo sozinha, e já tem essa autonomia e responsabilidade, podendo ter responsabilidade por uma equipe. Boa. E aí você falou de autonomia e me veio aqui uma outra bomba que eu vou jogar. Porque existe agora um movimento das empresas, de algumas empresas mais novas, assim, startups, enfim, que dão essa autonomia, e aí, na minha opinião, talvez demais e muito cedo, que é o quê? Entendem que são uma empresa, porque a autonomia é uma coisa positiva. Eu não gosto de trabalhar, acho que ninguém gosta de trabalhar sem autonomia. Autonomia, vamos lá, dentro do que é o escopo do seu trabalho. Mas quando você horizontaliza completamente ali a empresa, de forma que você dá autonomia para um designer, aí vou dar o exemplo que é do meu contexto, que é o que eu observo. Então, um designer que é júnior, que acabou de se formar, mas você tem estruturas de empresas em squads, né? E o designer júnior, ele fica sozinho naquele squad, com um monte de desenvolvedor ali, um PM, com pessoas até mais experientes que ele, mas ninguém de design acompanhando ele no dia a dia para ensinar, para mentorar ali, para dar o exemplo, para trabalhar junto, puxar, né? E aí a empresa vende isso como uma coisa super positiva. Não, você tem autonomia para trabalhar sozinho e fazer o que você decidir no design. Mas ele não sabe nem por onde começar, ele tá perdido. A autonomia, porque assim, existe a liberdade de você dar essa autonomia, mas existe uma coisa que está em cima da autonomia que tem a ver com a liderança. A gente fala muito de delegar e delargar. Então, quando você está falando até de um profissional sênior, dependendo da complexidade, até um sênior você precisa delegar em algum momento, né? É um projeto novo, uma situação atípica, uma questão que nunca viveu, sei lá, deu um bug num sistema, essa pessoa precisa ter alguém ali como referência para ir puxando ela para outro lugar. Então, eu acho importantíssimo esse conceito, porque muitas pessoas, isso é fato, né, Bianca? Acontece em muitas empresas, não, eu dou autonomia. Chega lá, a pessoa fica perdida, ela não sabe o caminho que tem que seguir, e o pior, e essa liderança ainda critica. Não, mas eu te dei total autonomia, te dei um... É importante a gente, né, setar, e muitas vezes essa relação ela pode ser construída para você entender também como que funciona a dinâmica daquele teu colaborador. Então, eu vou te dar autonomia. Se a gente fizer um follow-up uma vez por semana, é bom para você? Você acha que uma vez a cada 15 dias e a gente vai construindo isso junto. Liderar é muito trabalhoso, né? Porque é você olhar para um time que tem características muito diferentes, muito diversas, e cada vez mais essa diversidade está eclodindo, e que bom, nas empresas. Então, é um olhar que tem que ser muito customizado. É importantíssimo isso. É autonomia, sim, mas com delegação. Uma delegação que seja Tem muito... até eu adoro seguir, eu sempre faço com os meus times, aquele liderança situacional, né? Situacional. Você coloca ali nos quadrantes, você tem um nível de independência dessa pessoa e você tem um nível de engajamento, né, de motivação. Dependendo do quadrante que essa pessoa fica, você tem uma liderança mais delegativa, uma mais, né? Eu gosto muito de seguir isso, porque você tem realmente diferentes perfis, né? Como é que você lida com os diferentes perfis? Sim, hoje tem muitas ferramentas que são importantíssimas de autoconhecimento, né? Que as lideranças podem usar para entender quais são as melhores ferramentas para utilizar com cada colaborador. Então, a gente tem o MBTI, que é um teste muito utilizado, baseado em Jung, que é bastante eficiente. E tem outras ferramentas também mais simples, assim, testes simples que você pode pegar até, muitas vezes tem disponível na internet de forma gratuita,
para entender quais são os gatilhos, se a pessoa é mais segura, mais insegura, se a tomada de decisão que ela normalmente toma se é mais compartilhada, se não é. Uma outra coisa que eu acho que é bem polêmica nessa situação, e aí citando, eu acho que não só a faculdade de design, mas eu acho que todas as outras, e eu acho que a gente vai evoluir em algum momento para isso, é que as pessoas saem da faculdade e elas não têm nenhum tipo, eu acho que até algumas faculdades hoje de engenharia já têm, que são cursos ou matérias de gestão. O que acontece, né? Sei lá, 20 anos atrás, quando eu resolvi abrir empresa, começar a empresa, eu entendi que eu ia ser responsável por pessoas. E aí, quando eu entendi que eu ia ser responsável por pessoas, eu comecei a me especializar, me profissionalizar na parte de gestão, aí voltada a PMBOK, aquela coisa toda de gestão de projeto. Comecei a realizar cursos de liderança, comecei a realizar treinamentos para tocar essa área, para passar feedbacks, para, enfim, muito importante. Para atuar dessa forma. E aí o que eu acho é que muitas vezes o cara que chega numa posição sênior ali, ele é muito vem muito da prática do operacional. Então ele é muito operacional, aí fica muito bom operacional, aí sobe de posição, aí fica muito bom operacional mais ainda, aí fica muito bom. E aí, em tecnologia, você pega um desenvolvedor, por exemplo, que é um pouco mais articulado, que dá atenção mais para essas coisas, aí, pô, fulano é um bom gestor. Mas se você analisar... Não necessariamente. E existe uma falta de preparo muito grande ali, um gap. E assim, são pessoas que estão fazendo, que trabalham hoje, eu conheço pessoas da área de tecnologia hoje, que chegaram na posição de tech manager e de tech lead através desse tipo de coisa. São pessoas mais articuladas que têm uma preocupação com o ser humano, e aí, o cara é muito bom porque ele tem uma preocupação com o ser humano, então ele é gerente. E não necessariamente, falta todo esse preparo, falta essa bagagem toda, né? Não, e tá rolando uma escassez. Tá rolando uma escassez também no design, eu acho, de liderança. Isso eu conversando com algumas pessoas, não sei se isso é geral, mas pelo menos para as pessoas que estão próximas a mim, que agora que existe a carreira em Y ali, o designer, ele é muito apegado à coisa de fazer o design, de desenhar, de estar ali mexendo no Figma, no operacional, né? Mão na massa. E é uma carreira que é difícil o designer se desapegar e realmente entrar para a parte de gestão e focar nisso. Não é que ele nunca mais vai botar a mão ali na massa, mas ele precisa se desenvolver nessa área para poder dar suporte aos designers novos que estão entrando. E aí você acaba pegando diretores de empresas grandes, né? E que são especialistas em botar a mão na massa. Mas ele não entende que ele é responsável por uma série de designers. Exatamente. Uma série É um grande problema que a gente enfrenta ainda, né? É muitas vezes essa questão da carreira em Y. Você vai promovendo, chega num limite financeiro da empresa que você não consegue muitas vezes justificar o crescimento daquela pessoa numa carreira em Y, e aí você dá um cargo de liderança para ela, porque você consegue dar um pacote maior de benefícios, você consegue dar mais salário. Muitas vezes essa pessoa não quer, né? Não tem o skill necessário para uma posição de liderança e também não é preparada, né, para aquela posição. Um dos grandes desafios do RH hoje, isso já foi mapeado pelo Great Place to Work, inclusive era um dos grandes desafios para 2022, no último material deles, acho que agora em 2023 também está dentro dos principais tópicos, é o preparo da liderança. E aí essa escassez que você fala de liderança, Bill, eu acho que ela está em uma esfera muito além do design. A gente tem realmente pessoas muito pouco preparadas, né, para posições de liderança. E existe um outro cenário nisso também. Por causa da carreira em Y, o que tem acontecido também? Os designers mais novos até enxergam assim, se eu seguir carreira em Y, eu posso ter um aumento de salário, um crescimento ali na minha carreira, sem precisar largar o técnico, né? Não vou precisar lidar com pessoas, não vou precisar, né? Isso é ótimo. E aí as pessoas, elas querem crescer, mas elas não querem, né, essa responsabilidade. Então tá vendo, e aí quando eu disse que eu conversei com algumas pessoas, é que eu tenho ouvido muito de designers mais novos, que eu conheço falando assim, não, eu quero fazer carreira em Y, porque eu não quero ter essa parte ali. E aí o que vai acontecendo? Vai tendo cada vez menos líderes com experiência, né, líderes bons ali naquele cargo, e
E eu vejo muita liderança de design olhando para as coisas que os designers fazem, os liderados, né, fazem e, não gostei, ou, feio ou bonito. Feio, bonito, ou então chega isso aqui um pouco para lá ou um pouco para cá, não entendeu nem o propósito do negócio. Então, tipo assim, esse botão aqui tá desalinhado 3 pixels. Cara, nem sei se aquele botão precisava existir ali. Qual é a função desse produto? Como é que ele precisa ser desenvolvido? E a preocupação do cara é meramente visual. Então, a gente não tá falando de arte, a gente tá falando de design, né? Então... Sim, a gente precisa ser honesto, né? Hoje a gente realmente tem esse desafio de preparar essa liderança, porque são várias situações, é só a gente olhar para trás e ver as lideranças que a gente já teve na nossa trajetória, né? Assim, se você perguntar, é muito difícil você encontrar as pessoas que vão falar assim, putz, eu só tive líder legal, que me encorajou, que olhou para minha especificidade ali, né? Para um conhecimento, né, muito meu, que me fez aflorar. É muito difícil você encontrar, né, pessoas que trazem esse relato. A maior parte das vezes o que a gente escuta é: nossa, aquela liderança me matou, aquela liderança me fez perder a minha autoestima, aquela liderança, né, me fez questionar o meu potencial. Quando eu tenho visto que, pelo menos as últimas empresas que eu passei, eu tenho visto um movimento, uma preocupação da própria empresa de dar até treinamentos, né? Dar esses treinamentos internos. Por exemplo, eu não fiz nenhum curso focado em liderança como o Felipe, mas eu fiz treinamentos de liderança, sei lá, já perdi a conta de quantos eu fiz, e de todos eles eu tirei ali um quezinho que me ajudou em algum ponto ali que eu tava precisando, tipo assim, vou usar isso para dar feedback, vou usar isso aqui para, sabe? Então, foi importante para mim. Agora eu vou entrar num ponto polêmico, Bill. Fala aí. Muitas vezes você tem uma liderança que trabalha numa super empresa que investe uma grana nos melhores cursos, com Fundação do Cabral, com empresas boas, crescimento, enfim. Não adianta se a pessoa não quer, se ela não está disposta a se olhar, a mergulhar dentro dela, porque o autoconhecimento é doído, gente. Você entrar num processo de autoconhecimento, entender aquilo que te fragiliza, aquilo que você não é tão bom, né, para você poder amadurecer, é difícil. Então, muitas vezes, as pessoas nas organizações passaram por milhões de treinamentos de liderança, e aí, eu não vou falar o nome, mas assim, passei por uma empresa gigantesca que investia muito dinheiro em liderança, e ainda assim você tem a pessoa que vai falar assim, nossa, você está achando que você está ralando pouco? Porque na minha época, eu ralava muito mais. Está reclamando de quê? Está sentando na janela ainda, sabe? Pessoas que estão trabalhando ali, às vezes, 14, 15 horas por dia. Então, eu acho que o treinamento, ele é super válido e ajuda, mas até a sua questão que você traz, né? Você buscou, né? É diferente. Você está preocupada com isso, se engaja nessa questão. Muitas vezes, nas organizações, as pessoas fazem porque tem que cumprir aquela carga horária de treinamento, de desenvolvimento, e isso não provoca uma mudança de comportamento. É a parte burocrática, é a parte chata. Eu vou ter que, né, passar por esse dia a dia, então é complicado. É isso, dá trabalho, é super desgastante. Cuidar de gente é muito desgastante. E aí, fazendo um gancho para um outro assunto também que a gente ainda, né, que eu queria que a gente falasse aqui, fazer um plano de carreira ajuda muito nisso, né? Ajuda o líder a indicar para aquela pessoa qual é esse caminho, o que ele precisa ganhar de conhecimento, de skill para chegar ali naqueles cargos, né? E para o próprio colaborador de estar acompanhando aquilo e entendendo mais facilmente por que ele ainda não é um sênior. Ainda falo mais, quando você coloca o colaborador no centro desse protagonismo de carreira dele, fica muito mais fácil esse entendimento, né? Não é a empresa te dizendo o que pensa para você em carreira, mas são vocês pensando juntos. E eu dou muita mentoria também, tenho recebido muito líderes me pedindo ajuda, porque são líderes que caíram ali de paraquedas naquela situação e que não sabem muito como guiar, como é que eu dou feedback, como é que eu organizo ali o time. E eu sempre dou uma das coisas que eu passo, né? Cara, monta plano de carreira. Aí, mas a empresa não tem plano de carreira, né? O RH ali da empresa, ou a empresa é pequena, ou cresceu muito rápido, ou sei lá, às vezes até uma empresa muito antiga que não tá olhando para isso, não tem plano de carreira. Mas eu falo, não importa. Começa a fazer, porque você acaba influenciando os times em volta e você influencia a empresa, mas
Eu acho que montar um plano de carreira, ele começa no seu crescimento e entendimento, da onde você está. Eu acho que ele começa até para você. O quê? Do líder ou do próprio líder. Ah, do líder. Uhum. A primeira vez que eu fiz alguma coisa que envolvia, né, entender a carreira, entender e tal, para minha equipe, eu tinha uma questão que eu pensava assim, a minha equipe, mas e eu? Como é que eu estou posicionado hoje em relação ao mercado? Como é que eu estou posicionado hoje em relação à minha profissão? Será que eu atendo? E aí eu comecei a entrar e procurar por coisas que me testassem também. Uhum. O que me testa, o que atesta, o que eu posso melhorar, Mas aí vem a coisa complicada, né? Acho que uma boa liderança tem que saber encarar, que é o do no pain, no gain, né? Que o crescer dói, né? Uhum. E aí é complicado, até nessas avaliações que você mesmo faz, olhar e falar, putz, mas olha só, a posição que eu tô, na verdade, o que eu avaliei aqui não seria tanto a posição que eu tô, ou o que eu espero no momento que eu tô. Eu acho que isso começa num trabalho de introspecção até, de você se olhar e falar... Que é o autoconhecimento, né? Um autoconhecimento. Isso. Acho que é muito... E o autoconhecimento, ele passa também, acho importante falar, por um processo, né? A gente tem aí o conceito de vulnerabilidade, muito trazido pela Brené Brown, que é você se colocar também numa posição vulnerável. Em muitos momentos a gente não vai ser, né? Ninguém consegue ser a liderança perfeita o tempo todo. A liderança erra como qualquer outra função. E aí é você ter essa perspectiva e poder jogar de forma transparente com o seu time, sabe? Olha, nesse momento eu acho que eu não fui, né? Uma liderança tão legal, eu queria entender de vocês o que vocês perceberam. Eu acho que esse processo de construção de autoconhecimento, ele passa muito também por um processo de escancarar a vulnerabilidade enquanto liderança, que vai permitir, inclusive, que os teus colaboradores percebam isso e tragam à tona também as questões deles. Eu acho importantíssimo. Sim. E aí, fazendo só um parêntese provocativo aqui, eu vou voltar naquele cara que é diretor da empresa aí, que fica 90% do tempo dele no Figma. Como é que ele arruma tempo para fazer isso? Como é que ele monta um plano de carreira? Como é que ele precisa ter essas preocupações? Ele precisa pensar em como ele vai dar esse feedback bem dado para aquela pessoa evoluir. Ele faz gestão. O líder, ele tem a parte da gestão de projetos, né, no processo ali do dia a dia, e tem a gestão de pessoas. Tem esses pilares que ele precisa seguir, e ele precisa se dedicar a isso para que a coisa funcione e para que essa galera se desenvolva. Não é pegar o layout do designer que fez ali, não, peraí. Aí ele conserta ali, faz, agora ficou bom, pode mandar. Não. E isso mostra, acho que um pouco do próximo ponto, né, que eu queria trazer, que o Felipe comentou também, que é a questão da maturidade, né? Como é que a maturidade e a experiência dessas lideranças, né? Desses líderes de alto escalão ali, né? Da empresa, como é que influencia, né? Nesse cenário? Porque, claro, a gente não... Todo mundo é ser humano, né? Não é que a gente ache que só porque o cara é CEO ele vai ser perfeito, ele não vai errar. A gente sabe que é sempre um aprendizado. Mas é uma responsabilidade muito grande, da vida das pessoas que a gente está falando. Então, exige realmente uma maturidade para, por exemplo, não né, fazer um discurso. Eu já passei por isso também, de líderes da empresa fazerem um discurso num momento e aí no mês seguinte a gente já viu uma realidade completamente oposta. Então, tem toda uma questão também de comunicação envolvida, né, eu acho. Mas como que vocês acham que tá esse cenário aí de maturidade dessas lideranças aí? É muito difícil de falar, porque depende muito de cenário para cenário, tá? Mas eu vou falar por mim aqui, realmente eu já passei por coisas bem estranhas, bem esquisitas. Então, uma forçação em relação à contratação, entendeu? Sem nem mesmo ter um entendimento claro de qual papel a pessoa vai exercer, do job description daquela pessoa. Então, eu já passei por cenários muito loucos nesse sentido, tá? Que mostra um pouco disso que você está falando. Tipo, então a gente precisa de pessoas que estavam acima de mim e falarem, cara, só contrata. Eu acho que é uma questão de crescimento por crescimento, né? Para ter um dado, para ter um número. Acho que a gente pode falar de forma mais direta aqui, exemplos que a gente vivenciou mesmo, que vamos dobrar a empresa, vamos dobrar a quantidade de funcionários. Ponto. Não existe realmente uma necessidade específica por área ou, né? Então é dobrar por dobrar, é crescer por crescer. Acho que para mostrar ou para provar, para justificar algum tipo de investimento, né? Acho que depende do cenário, né? Ou para uma questão de marketing mesmo, né? De tipo, olha como a gente é grande, né? Olha como... Então eu acho que
peca muito na imaturidade, realmente, essa questão. E se você junta isso com uma gestão rasa, você piora cada vez mais. Sim. Porque você tem uma gestão muito rasa, que ela é mal feita com um número pequeno de pessoas, e quanto mais você aumenta o número de pessoas, pior a gestão fica. A comunicação fica mais difícil. Se você já não comunica bem com menos gente, bota mais gente, piora. E você não consegue nem treinar essas pessoas. Aí soma o que a Pan falou. Aí dá promoção muito rápido também. Então são pessoas despreparadas que vão subindo para cargos de liderança e a bola de neve só vai crescendo, né? Sim, e quando você junta isso, às vezes, a umas culturas, porque o que acontece, né? Quando essa gestão ela não é muito madura também, ela começa a buscar, e a gente vê muito nessas gerações mais novas, alguns atalhos. Então ela começa a querer aplicar alguns frameworks já prontos, ela começa a querer aplicar algumas fórmulas já prontas. Então, você passa a ter um número grande de pessoas. Aí, ao mesmo tempo, você começa a entrar naquela escada, né? Todo aquele espaço de crescimento que você não pode ter uma equipe de tantas pessoas. Ou para tantas pessoas, você deveria ter uma pessoa gerindo aquelas tantas pessoas. Então, quando você começa a crescer, você começa também a ter que fazer um movimento, que eu acho que é um pouco do que a Pan falou, né? De você também promocionar determinadas pessoas para você ter esses líderes, coordenadores, gestores. Isso tudo faz com que também a sua régua salarial ela aumente, né? Em todos os níveis. Né? Mas a gente já viu o contrário, né? Inclusive a Pan é prova disso. De ter um diretor que tem uma pessoa abaixo dele só. Ele não tem nem um time, muito menos um time com lideranças abaixo dele. É um diretor que foi promovido a diretor tendo 2 funcionários abaixo dele. Não tem nem um time. Então, até acontece também, né, em outros cenários que eu tô falando aqui, de ter que nem a promoção faz sentido. Não sei. Né? Como é que você tem um diretor ou um manager, que seja, um gerente, que tem uma pessoa? Eu entendo, mas é porque talvez esse cara ainda vai estruturar uma determinada área, né? Não sei. É porque não era o caso, mas sim, faz sentido, sim. Talvez você contrate um diretor para estruturar uma área. Sim, se você está iniciando uma área, faz sentido, com certeza. Mas acho que não era o caso. Era o caso de só, tipo, sei lá, vamos promover essa... Para segurar, porque exatamente. O mercado estava muito inflado, né? Então, estava muito inflado, não, ao contrário. Está muito competitivo, né? Então, exatamente. Você tinha que segurar aquelas pessoas e aí você ia promovendo elas como uma maneira de reter talentos, né? E você, Pan, você acha que você tem algum exemplo, algum ponto sobre como a imaturidade das lideranças pode influenciar nisso? Acho que trazendo para minha realidade é justamente isso que você falou, né? Tipo, eu vejo que, e também tem a ver com o que o Felipe disse, né? Muitas pessoas são promovidas e a sensação que eu tenho que é para realmente reter essas pessoas na empresa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu observo que, sei lá, a pessoa não tem maturidade suficiente para estar naquele cargo, por exemplo. Tanto falando a nível de gerência, quanto senioridade mesmo. Então, acaba virando uma grande bagunça, né? Eu lembro que, num dos processos que eu estava lá na Vetex, eu lembro de escutar o líder falando que queria dobrar a quantidade de designers presentes na empresa. E aí, em nenhum momento você falou do que esses designers todos iam fazer, né? Porque dobrar significava ter, tipo, quase 50, 60 pessoas. Não tem nem produto para esse tudo de gente, tipo, não tem nem como alocar esse tudo de gente de produto, sabe? Então, tinha um pouco daquilo de crescer por crescer, né? Como vocês comentaram, né? Sim. E é interessante que é uma coisa que... Aí eu posso até partir um pouco da minha experiência própria, é que, às vezes, quando eu assumo um time, né, quando eu tenho que guiar um time, a primeira coisa que eu faço é entender o processo de gestão, entender o capacity, né, e como esse time atende a um determinado volume de entregas. Exatamente por causa disso. Porque quando aquela pessoa vira para mim e fala, a gente precisa de mais designers, eu falo assim, mas por quê? Tem que ter um porquê, né? Porque a gente não está conseguindo entregar tudo. Eu falo, tudo o quê? Não, e por que não está conseguindo entregar tudo? Primeiro tem que entender onde está o gargalo, né? E tudo o quê? A gente não consegue entregar tudo, porque senão, ainda mais a nossa profissão, vamos colocar na profissão aqui, porque eu também sou designer, né, pensando dessa forma, ela é uma profissão que o leque é muito aberto, né? Então não adianta também você só contratar. Você precisa de um cara que seja um cara mais de UI, você precisa de um cara que seja mais um cara de pesquisa, você precisa de um cara... Então, eu acho que o primeiro passo é você entender o que o time está entregando, a velocidade que o time está entregando, o que está sendo pedido para esse time. Que também tem, já vi casos de
O time está muito cheio de demanda, mas demandas que não fazem parte do escopo do time, ou demandas que... E aí, por causa da imaturidade dessas lideranças, esse tipo de coisa não é nem medido. Você nem mede a velocidade de entrega, você nem mede a quantidade de demanda, você não tem nenhuma métrica que prove ou descarte a necessidade de contratar alguém. Me ocorreu, enquanto vocês falavam, uma série que foi o próprio Felipe que me recomendou há alguns meses atrás, que é Ted Lasso, que é uma super lição de liderança e de como encarar valores, cultura e um grupo de pessoas. Inclusive, um detalhe é que ele não entende nada de futebol, né, soccer. Ele só entende de futebol americano. Então, realmente, ele não foca nas hard skills. Ele foca nas soft skills porque o talento de hard ali os próprios jogadores já têm. Ele só realmente conseguiu construir um time forte. Mas acho que vocês estão falando e que já me remete, é engraçado, né? As percepções. Eu tive várias percepções na série, mas uma delas é: quer coisa mais orientada a resultado do que aquilo? Uhum. E em alguns momentos, o que acontece? Não vou dar spoiler, mas já dando ali, tem alguns momentos que o resultado não vem, né? Uhum. Sim. E o que ele faz? O que ele fala? Ele trabalha muito em cima da cultura do aprendizado. Ele está aprendendo e aprendendo junto com o time a criar um time mais forte. E aí os resultados vão melhorando. E aos poucos aquele aprendizado vai prosperando. E ele dá a recompensa pelo esforço, não pelo resultado em si. Se ele entendeu que o time trabalhou muito bem, correu atrás, ele não fica chateado se perde o jogo, né? Sim, mas ele vive a pressão. Sim. Olha só, cara, tem coisas brilhantes ali. Ele vive a pressão da entrega de resultado, né? Inclusive, em alguns momentos ele até... eu vou falar aqui, mas em alguns momentos ele é quase dado como, né, ser mandado embora porque não estava entregando um determinado resultado, mas ele persevera. Mas ele... E porque ele acredita, se mantém porque ele acredita na questão do aprendizado, da evolução do aprendizado. E de trazer o melhor de cada um, né? E ele segura muito aquela barra para aquilo não chegar no time ali. Ele meio que faz um intermédio da coisa e ele segura. Gente, tá faltando isso, tá faltando, na minha opinião, eu sempre falo, faltando gestão. Voltando, tá, estamos em círculos. Estamos em círculos aqui. Um adendo. Felipe falou que ele segura a pressão, né? Ele tem que entregar resultados, mas eu acho que eu nunca vi nenhuma cena da série ele bravo com o time. Ele não desconta no time. Ele entende o que aconteceu, por que cada um se comportou de um jeito A ou de um jeito B. Ele deixa, às vezes, os jogadores brigarem entre si. Pergunta pra você, né? Fala assim, mas você não vai fazer nada? Eu falei, não, eles vão se resolver sozinhos. Então, assim, ele realmente deixa a coisa se organizar naturalmente, mas é óbvio que o que é o elemento que permite que isso aconteça é o tempo, a paciência e as microintervenções só quando são necessárias. Enfim, então, assistam. Não tem muito o que dizer, assistam, é isso que a gente pode dizer. Mas, e ainda vou dizer mais, tem uns momentos sim ali no meio, vou botar um outro ali, que ele é incisivo, ele chega cortando. Ele sabe a hora de, agora não tem negociação. Exatamente, dessa linha aqui não dá para passar. E é interessante o que você falou, não estou desdizendo o que você disse não, tá, Marcel? Porque eu acho que é isso mesmo. Mas como existe essa precisão também, gente, falta esse entendimento e falta essa gestão. Acho que falta muito isso. Ou seja, resumindo, o que a gente acredita que é uma cultura ideal de empresa é a cultura que o Ted Lasso cria no jogo. Então assistam a série e não precisa mais ouvir o episódio. Que são as 4 molas propulsoras que eu falo, né? Que fazem a gente construir times de sucesso de tecnologia. A gente acabou falando sobre elas aqui de forma não estruturada, mas estruturando um pouquinho. O primeiro ponto que eu falo é propósito. Você dá propósito para o time, né? Mostrar para eles que estão construindo algo de valor, que a gente está mudando vidas de alguma forma, e não só tecnologia pela tecnologia. Tem esse ponto de culturas de tecnologia, das pessoas entenderem que trabalham numa empresa que valoriza a tecnologia e que elas são protagonistas nesse contexto, que casa com tudo que a gente falou, do engenheiro participar das definições, do engenheiro estar desde a concepção das coisas, não simplesmente ficar executando coisas. Isso também passa por, ter eventos de tecnologia, participar de evento fora, fazer meetup, fazer tech talk, compartilhar conhecimento. Tudo isso é cultura de tecnologia. É mostrar para o engenheiro de que ele trabalha numa empresa que valoriza a tecnologia.
Um hackathon, né? Essas iniciativas. Hackathon, enfim, eu adoro fazer essas coisas, né? Programa de estágio de tecnologia, então esse tipo de coisa vai aos pouquinhos formando essa cultura de tecnologia, a cultura de que você está numa empresa onde tecnologia é core, né? E é a protagonista. A gente falou muito sobre foco, então assim, uma coisa também que a terceira mola propulsora aí, que é as pessoas trabalhando com foco, né, e não ficar com uma carga cognitiva altíssima, trabalhando em 200 sistemas, em 200 coisas diferentes. Então, eu já vi muita gente saindo de empresa porque ele falou, cara, ficou impossível, não consigo dar conta de tudo isso que eu estou fazendo. Então, isso casa também com a história que a gente falou de uma correta topologia, das pessoas trabalharem em times mais focados, com missões específicas e com uma quantidade de conhecimento necessário para fazer o trabalho do dia a dia, que caiba na cabeça delas. Inclusive no Teams Topology, né, que é o livro que é referência nesse assunto, fala sobre isso, né? Mas qual que é a quantidade de código que um engenheiro pode lidar no dia a dia? A quantidade de código que caiba minimamente na cabeça dele. Então, se ele tem que fazer alguma coisa no código, ele sabe onde ele vai achar o código que ele tem que mexer. Se ele tem que ficar falando com um monte de gente, procurando em documentação e tal, perdido para saber onde ele tem que mexer, tá errado, né? Então, é baixar a carga cognitiva. Então, foco. E o terceiro ponto é esse que a gente acabou de falar, de plano de carreira e partnership, né? Então, também ele ter essa clareza sobre onde ele está hoje, quais são as competências que são importantes, o que se espera do cargo onde ele está e quais são os próximos steps dentro da carreira dele, dentro daquela companhia, o horizonte de crescimento, carreira em Y. Isso também é um pouco mais, talvez não tão inspiracional, mas é o feijão com arroz que muita gente não faz, né? E aí deixa escapar, muita gente sai da empresa também, porque, cara, tô aqui, tô trabalhando, mas eu não sei se eu tô fazendo o que esperam de mim, não sei onde eu posso chegar daqui a algum tempo. Aí essas pessoas, elas fazem o quê? A cabeça já aprendi tudo que tinha para aprender, tudo que eu tô fazendo aqui todo dia é mais do mesmo, então vou procurar um lugar onde eu posso aprender mais. Sim. Então, acho que resumão, que não é fácil, né? Mas resumão, são esses 4 pontos que eu acho que se todos eles forem bem trabalhados, você monta um time de alto nível, de pessoas engajadas e que de fato fazem diferença para o negócio. E aí, gostou desse episódio de Broken Machines? Então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. O que mais o inspirou nesse papo? Tem dúvidas, sugestões ou pedidos de temas para debatermos? É só mandar pra gente. Você também pode nos seguir no Instagram, @broken.machines, para mais conteúdo sobre os temas. Lançamos novos episódios de aproximadamente 1 hora quinzenalmente. Até o próximo!